Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 20 até o 26. Interessante que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nós vemos ali as bem-aventuranças, onde Jesus vai falando bem-aventurados pobres, bem-aventurados puros de coração e assim por diante. Agora nós estamos vendo a narração das bem-aventuradas contada por São Lucas, que aqui tem um detalhe que em Mateus não tem. Aqui Jesus fala dos ais. Ai de vós. Ao mesmo tempo que Jesus fala bem-aventurados vós, ele fala ai de vós. E aqui nós podemos colocar as bem-aventuranças, segundo São Lucas, de uma parte e o ais do outro. E aqui nós vemos claramente o que vai acontecer com os bons e o que vai acontecer com as pessoas que são más. É preciso observar uma coisa. As bem-aventuranças, elas não estão nos indicando uma felicidade neste mundo, ou, aqui segundo Lucas, um sofrimento neste mundo. As bem-aventuranças, elas nos apontam para a eternidade. E aí nós vamos ver o seguinte: aqueles que sofrem neste mundo, e é bom entender que é um sofrimento por causa do reino, por causa de Jesus Cristo, quando for para a eternidade, lá não irá sofrer. E aqueles que vivem numa vida boa, aparentemente eles acham que eles estão felizes. Quando eles passarem deste mundo, eles vão sofrer eternamente. Então, as bem-aventuranças nos apontam para a eternidade. Aí dá para nós compreendermos melhor o que Jesus está a nos dizer. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Estão vendo a recompensa para aqueles que vivem essa pobreza espiritual de não ter nada,
tanto materialmente, mas a pessoa ela não tem nada materialmente, mas ela está em Deus. Ela tem a riqueza que é o próprio Deus. Lembremos que Jesus disse que nós devemos acumular tesouros não é aqui na terra, mas no céu. Então, materialmente, essas pessoas, elas vivem uma pobreza, mas pode ser também uma pobreza de não ter Deus no coração. Mas há aqueles que têm a pobreza material, mas têm Deus no coração. Aí Jesus está dizendo que a recompensa vai ser o reino de Deus. Jesus não está propondo uma recompensa material. Ele está propondo uma recompensa espiritual lá no reino de Deus. Essa é a recompensa, a terra prometida. Jesus, ele veio do céu para nos dar, para abrir a porta do céu para que nós pudéssemos entrar no reino dos céus, aonde lá não há sofrimento de nenhuma forma. Como vai dizer no livro do Apocalipse, no capítulo 21, toda lágrima será enxugada. Então, aqueles que vivem nesta situação vai ter como recompensa o céu. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Aqueles que têm fome de Deus. Não é uma fome material, meus irmãos. Não é simplesmente essa fome material. É essa fome de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus vai dizer pela boca do profeta, vai chegar um tempo que as pessoas terão fome, não de comida normal, mas fome de Deus, fome da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que aqueles que têm fome serão saciados lá na eternidade, lá no céu. Se lembrem que quando o demônio tentou Jesus, ele mandou Jesus transformar a pedra em pão. Aí Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, aqueles que hoje sentem essa necessidade da palavra de Deus, mas infelizmente não é saciado. Jesus está dizendo, seremos saciados lá na eternidade. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Talvez você que é mãe chora pelo seu filho drogado. Chora aí, talvez esse homem casado chora pelo adultério da esposa. E vive pedindo a Deus a conversão, e essa conversão não acontece. E pode ser que a pessoa ela morra chorando com esse sofrimento. Jesus está dizendo lá na eternidade, lá no céu, não haverá choro. Lá no céu ninguém chora. Lá no céu só há felicidade. Então aqueles que agora estão chorando, tenha paciência. Um dia você vai sorrir. Às vezes o choro de uma humilhação, quantas pessoas que são humilhadas. E aqueles que humilham, pisam na pessoa. E a pessoa acha que isso nunca vai acabar. Jesus está dizendo, tenha paciência, você é um bem-aventurado. Esse choro vai se transformar em alegria. Agora vejam esse daqui, que é importante também. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos, Jesus está dizendo, nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Aqui nós vamos entender os mártires.
né? Os mártires que sofreram por causa do nome de Jesus e foram mortos. Agora eles estão exultando de alegria diante da presença de Deus. Todo o sofrimento passou. Então, se você é uma pessoa que procura viver a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso as pessoas estão fazendo chacota de você, estão brincando com você, aí chama você de rato de sacristia, de papa hóstia. Eles estão rindo, fazendo gozação, dizendo que você não é uma pessoa feliz. Jesus está dizendo: alegrai-vos. Se você passa por tudo isso por causa do nome de Jesus, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Aí vamos ver lá o profeta Jeremias, o quanto que Jeremias sofreu. Foi colocado dentro de uma cisterna, bateram nele. Jeremias era chamado de o profeta das calamidades, porque ele falava a verdade, e as pessoas só queriam ouvir coisas boas para não saírem da situação errada que eles estavam. E hoje, onde está o profeta Jeremias? Na eternidade. Lembremos do profeta de João Batista, que foi morto, porque ele falou a verdade, por amor a Cristo. Está no céu. Vocês estão vendo que as bem-aventuranças, elas mostram justamente que aqueles que nesse mundo estão vivendo esses transtornos, essas dificuldades, esse sofrimento, que até as pessoas que não estão com Deus olham e têm até pena e fazem chacota, tudo. Jesus está dizendo: fique tranquilo, na eternidade você será feliz. Aí agora, Jesus fala de forma contrária, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que fazem o mal para o outro. É triste, meus irmãos, o que vai acontecer com eles. Jesus fala: ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Mas aqui, meus irmãos, são aqueles ricos que não praticam a caridade, que não vivem uma vida com Deus, que eles acham que não precisam de Deus, que colocaram a sua consolação justamente na riqueza. Jesus está dizendo: você já tem a consolação. Já tem. Lá na eternidade não vai ter, não. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. A fome da eternidade, meus irmãos. A fome de não ter Deus. Porque Deus saciará toda a nossa fome. Ou seja, matará toda a nossa fome, vai saciar toda a nossa sede. Lá na eternidade vai ser assim, mas aqueles que não querem saber de Deus vai perder tudo. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Quantas vezes os santos, nas histórias, quando se lê, nós vemos os sofrimentos que essas pessoas viveram e passaram, certos tipos de humilhações que eles tiveram que passar. E muitos se calaram. E aquelas pessoas que fizeram isso, que o humilharam, aonde é que eles estão agora? No céu? Não, meus irmãos, não estão no céu. Não estão no céu. Agora eles estão chorando. E Jesus falou que lá no inferno haverá choro e ranger de dente. E ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam
os falsos profetas, ou seja, as pessoas fazem o mal e ainda são elogiadas. O que nós devemos fazer? Primeiro, rezar pela perseverança dos bons. Os bons que passam por todo esse tipo de sofrimento. Precisamos rezar muito. Para quê? Para que eles perseverem. Como os santos perseveraram e foram firmes até o fim, diante até mesmo do que Jesus falou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aos maus? Vamos amaldiçoá-los? Vamos dizer para eles, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês? Eu quero mais é que vocês sejam condenados mesmo ao inferno? Não, meus irmãos. Nós não podemos ter os mesmos sentimentos dos maus. Vocês se lembram que quando Jesus ele foi preso, aí Pedro estava com a espada e cortou a orelha de Malco. Naquele momento Jesus olhou para Pedro, viu que ele tinha agido de forma errada. Jesus pegou a orelha de Malco, colou, fez esse grande milagre. E Jesus disse que quem usa a espada pela espada perecerá. Então não pode haver vingança. Nós não podemos desejar a vingança para os que são maus. Pelo contrário, existe um tipo de vingança, sim, que nós precisamos pedir. É a vingança da conversão. Pedir que essas pessoas elas mudem de vida, que elas parem de fazer o mal, que elas parem de perseguir aqueles que são cristãos, aqueles que servem a Deus. Porque uma vez que a recompensa deles, que será uma recompensa eterna de sofrimento, isso não pode existir dentro do nosso coração. Então nós precisamos pedir a conversão, a mudança. Porque nas bem-aventuranças, Jesus está justamente alertando os que sofrem, quando passarem desta vida para outra, não irão sofrer. E os que fazem os outros sofrerem, ou seja, os maus, irão sofrer por toda a eternidade. E Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Então nós precisamos dobrar as nossas orações, pedir pelos maus. Olha a situação nossa aqui no Brasil, e aí nós vamos estendendo, né? Quantas pessoas que sofrem na China, quantas pessoas que sofrem e são perseguidos na Nicarágua por serem cristãos. E o que nós devemos fazer? Pedir pela conversão dessas pessoas, que elas mudem de vida, que elas realmente possam conhecer a verdade, que elas não andem e não vivam na mentira, que elas se encontrem verdadeiramente com o nosso Senhor e elas possam verdadeiramente se salvar. Peçamos então no dia de hoje a conversão dos maus, como eu havia dito, e a perseverança dos bons. Que Deus nos conceda essa graça da fidelidade até o fim, para que nós sejamos consolados, para que nós possamos sorrir, para que nós possamos ganhar o prêmio daqueles que estão com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Você é um bem-aventurado.